Bom dia, igreja. Eu desejo que todos tenham a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça tão importante da paz que nós precisamos, né? Eu quero primeiramente orar ao nosso Deus, pedir a Ele que Ele nos conduz em nossas palavras e que possamos juntos, por aquilo que Deus colocar em nossos lábios, entender o propósito pelo qual estaremos pregando a palavra de Deus. Senhor, nós somos dependentes da Tua graça, da Tua presença, da Tua palavra. A palavra é Tua, Senhor. Quem somos nós, se o Senhor não conceder? Tudo procede de Ti. E tenho certeza que nós estamos aqui por um propósito santo, do qual confiamos na plena verdade das Sagradas Escrituras. Pedimos que nestes momentos tão importantes, o Espírito Santo, o Santo Espírito, conduza nossas mentes. Faça com que, Senhor, da mesma forma que o Senhor inspirou a Tua palavra, também faz com que ela, usada por nós, tenha o poder da inspiração. Em o nome de Jesus nos colocamos perante Ti, para que o Teu nome seja honrado e louvado. Amém. Eu gostaria de fazer com a igreja uma leitura de apenas alguns versículos no capítulo 12 do Apocalipse, versículo 7 ao 9, e depois o versículo 17. Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 9, a palavra de Deus diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. No versículo 17. E o dragão irou-se contra a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém. Eu vou tomar como base esses versículos que nós acabamos de ler, para poder nos comunicar. O que eu vou dizer aqui está de acordo com o comentário bíblico adventista do sétimo dia, grande conflito, eventos finais, que é uma compilação de parte de documentos produzido por Ellen White. Vejam bem, no comentário bíblico adventista do sétimo dia, volume 4, página 742, ali enfatiza que foi o Espírito Santo que projetou toda a Escritura. E foi Ele que providenciou que fosse dado informações suficientes sobre todos os assuntos essenciais
inclusive sobre Satanás e suas ações. É um assunto que parece que ele fica um tanto pesado, mas ele está na palavra de Deus, é para ser ensinado, é para ser dito, é para ser pregado. Segundo as próprias revelações bíblicas, assim como os acontecimentos mundiais, é notório que nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos aí diante da existência de um grande conflito. Por quê? E de dimensão cósmica entre o bem e o mal. Satanás, ele foi expulso do céu. Quando ele encontrou apoio em Adão e Eva, o desfecho do conflito foi transferido para o planeta Terra. E esta guerra ocupa todo o espaço da Terra. Mas vejam só, embora o campo de ação seja toda a terra, mas o diabo, por meio dos seus ministros, atua principalmente nos meios religiosos. Diante disso, gente, onde a Bíblia, ou seja, onde a palavra de Deus é usada, mesmo que seja parcialmente, ele adota a mesma política que ele adotou no Éden. Naquela ocasião, ele usou a serpente para enganar. Depois que saíram do paraíso, ele usa seus ministros. E isso que eu estou dizendo está na Bíblia Sagrada, no capítulo 11 de 2 Coríntios. Ali os irmãos têm um panorama do que o apóstolo Paulo está dizendo a nós. Ele usa os seus ministros, que são os falsos pastores, falsos apóstolos, falsos pregadores. Eles, pela palavra que prega, induz os que estão ouvindo a continuar no erro. Quer dizer, o processo da serpente continua. Portanto, gente, nesta pregação, temos por objetivo, com base nos fundamentos bíblicos principalmente, identificar algumas características das ações de Deus e o seu empenho para salvar a humanidade. Só que em contrapartida, nós vamos identificar também algumas características de Satanás e a sua perspicácia maligna. Nós não temos como ignorar que estamos vivendo uma batalha de vida ou morte. Quando nós olhamos lá para Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus, ali, através de Moisés, falou: olha, eu estou propondo para vocês vida ou morte. Então, nós estamos numa batalha de vida ou morte, e ninguém está fora dela. Pelo contrário, nós estamos envolvidos. Existe um ditado popular que fala até o pescoço. Eu digo que está além do pescoço. Estamos completamente envolvidos nesta batalha. E é um erro fatal que nós cometemos como crentes, menosprezar a capacidade do inimigo, que é o nosso adversário. Numa guerra, literalmente falando, é um erro fatal quando uma nação menospreza a capacidade da outra. É o que nós estamos vendo entre Rússia e Ucrânia. A guerra continua. Por isso, para que nós tivéssemos conhecimentos plenos, Deus nos deu importantes informações sobre o nosso inimigo. Diante dessas considerações iniciais, e eu pretendo
esclarecer aqui 3 perguntas. Como esse ser maligno era antes da rebelião, vou falar muito pouco nessa parte. Creio que os nossos irmãos tiveram essas considerações no primeiro tema da Semana Santa, Sombras nos Céus. Vejam bem, por sinal, eu não estive aqui, que eu estava pregando em Adamantina, né? Acabei participando lá uma boa trajetória. Vamos procurar responder a pergunta: como Satanás está agindo e como se proteger do pecado e do engano. A Bíblia, ela registra numa linguagem profética e simbólica como Lúcifer era antes da sua rebelião. Quando nós nos reportamos ao capítulo 28 de Ezequiel, no versículo 14, 15, por aí assim, o que nós encontramos ali? Uma identificação de Lúcifer. É lógico que tanto, vejam bem, gente, na interpretação da Bíblia Sagrada, não somente comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia, o tratado teológico, como o famoso comentador da Bíblia, R.N. Champlin, né? É lógico que no capítulo 28 de Ezequiel e Isaías capítulo 14, literalmente, em primeira fase ali, o texto está se referindo ao rei de Tiro, ao rei pagão da Babilônia, que eles se comparavam igual aos deuses que eles adoravam, que era pagão, e queria ser acima deles. Só que a teologia, uma boa interpretação dos textos, nós tiramos dali com clareza que profeticamente e simbolicamente a Bíblia está falando de Lúcifer ou do diabo. Nós não temos dúvida disso como adventista. Vejam bem, então no capítulo 28 de Ezequiel, versículo 14 e 15, ali identifica quem ele era. Um querubim guardião, e eu creio que Ezequiel, quando escreveu, ele deve ter se pautado nos querubins guardião que estavam em cima do propiciatório da Arca do Concerto, provavelmente porque o texto é uma linguagem quase copiada de lá. Ele era poderoso, ele tinha na linguagem humana status, ele era perfeito em seus caminhos, até o dia que ele decidiu não atender os princípios eternos do Criador. Foi até aí. A Bíblia, tradução ecumênica, é uma Bíblia católica. Na edição de 1994, na página 628, eles têm um comentário ali muito bom, que fala que o nome de Lúcifer foi dado por causa do estado de glória dele, do brilho da onde ele vivia. E foi esse ser angelical que trouxe a terrível novidade de pecado ao universo. É um comentário que está na Bíblia, Nova Tradução Ecumênica, uma Bíblia católica, né? A glória que ele tinha antes do pecado. Então, o que nós verificamos na profecia, na mensagem profética simbólica, ali de Lúcifer, no capítulo 28 de Ezequiel, nós identificamos a identidade dele. Quando nos reportamos para o profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 12 em diante, o que existe ali? Ali está o projeto de Lúcifer, ali está o projeto do diabo. O que ele tinha em mente no seu projeto, as suas intenções. Ele tinha a intenção de ter o seu trono estabelecido igual a Deus ou acima de Deus. O texto, quando fala no monte da congregação ou na assembleia, está dizendo que ele queria estabelecer o seu trono nas regiões celestiais. É isso que está sendo dito ali.
no ponto mais elevado. Subirei acima de todas as coisas, serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele tinha um projeto de poder, de intenções, aonde ele se revela arrogante e prepotente, querendo ser semelhante ou mais do que Deus. Estas informações são poucas, mas são suficientes. Ele não era um ser comum aos outros. Então, o inimigo que é contra nós, que trabalha contra nós, não era um ser comum, gente. Ele gosta que a população pinta ele de chifre, de rabo, porque ele é um anjo poderoso de luz que caminha e engana, inclusive, o mundo religioso. É o que nós vamos ver aqui, né? Ele é dotado de poder e glória a ponto de se julgar que poderia ser Deus. Nós temos que ter essa consciência. O comentário bíblico adventista do sétimo dia, volume 4, agora na página 742 e 743, consta que ele era o mais elevado de todos os seres criados. Ele era, depois de Jesus Cristo, o primeiro. Ele era um líder de todos os demais anjos. Os desígnios de Deus era todo anunciado por ele. Foi com Jesus Cristo, com o Filho, que ele reivindicou a sua igualdade. Ele queria ser igual a Cristo. E eu creio que até isso motivou a decisão de ser Cristo vir aqui ao mundo para salvar os pecadores. Ele desejou o que não poderia ter ou ser. E ele provocou uma rebelião. O diabo expulso com os seus anjos dos céus para a terra, aqui ele estabeleceu o seu reino de trevas. Satanás, ele está cheio de fúria, porque sabe que resta pouco tempo. Só que essa palavra que nós falamos cheio de fúrias, por outro lado, ele é sedutor. Ele engana. O versículo que nós falamos aqui, que está escrito que ele engana o mundo. Ou seja, se eu não conhecer as perspicácia maligna, eu sou um alvo fácil para ser enganado. E eu vou prosseguir com coisas importantes aqui. Como você também será um alvo fácil a ser enganado. Então a terra, ela se tornou palco do grande conflito. Mas ele foi derrotado 2 vezes já. Uma no céu e a outra na cruz. Mas ele irou. Olha, a Bíblia Sagrada, é lógico que ele procura atuar em todo o mundo, em todo o planeta. Aliás, ele deve ter visitado muitos outros mundos por aí, mas infelizmente foi a terra que caiu, é a informação que nós temos. O que a Bíblia fala no versículo 17? Que ele está irado contra a igreja. Por quê? Porque a igreja usa a Bíblia. A igreja usa a palavra. E ele quer sempre descaracterizar a palavra. Como o engano e a mentira prosperaram desde o Éden, o ardil de Satanás não tem limite. Quando nós nos reportamos ao capítulo 4 de Mateus, na tentação de Jesus, ele insistiu com Jesus que ele não era o Filho de Deus, está repetitivo ali, 4, versículo 3, versículo 6, ele insiste que Cristo não é Filho de Deus. Se você fosse, você não estaria nessa situação precária que você está. E mais, além dele fazer esta insistência que ele não era o Filho de Deus, ele usou a Bíblia Sagrada da mesma forma que foi usada a palavra de Deus no Éden, como se ele fosse um intérprete da palavra de Deus. Ele usou as Sagradas Escrituras. Pior ainda, ele continua agindo. Isso está no livro Eventos Finais, páginas 135 a 141. Ele continua agindo
como dirigente do mundo cristão por meio dos seus ministros, dos seus pregadores. Por isso que existem multidões que são enganadas. Por isso que o profeta Joel falou: multidão, multidão no vale da decisão. As próprias pessoas, os próprios pastores que pregam, continua sendo usada pelo engano, pela perspicácia do maligno. Considerando que Satanás se manifesta como anjo de luz, o apóstolo Paulo enfoca isso no capítulo 11 de 2 Coríntios. Considerando que ele se manifesta como anjo de luz, não é surpresa, diz o apóstolo Paulo, já naquele tempo, e bem antes daquele tempo, quando ele se manifesta como se Samuel tivesse ressuscitado para atender a feiticeira. Ele se manifestou como um profeta, na voz do profeta, usando a palavra de Deus que antes estava na boca do profeta. E o apóstolo Paulo, vendo o que estava acontecendo na igreja de Corinto, ele coloca ali que, considerando que ele se manifesta como anjo de luz, não é surpresa que os seus ministros finjam que são ministros da justiça, que estão pregando a verdade, mas são falsos ministros. Isso está no versículo 13 ao 15 do capítulo 11 de 2 Coríntios, obreiros fraudulentos, fingindo-se apóstolo de Cristo. E ele tem dois alvos principais, gente. Um é a palavra de Deus, o outro somos nós. É em cima desses dois alvos, tudo que acontece no mundo é atingir esses dois alvos. A palavra de Deus, isso foi no Éden, foi na tentação de Jesus, é conosco, ele continua o mesmo. Ele continua mais sagaz do que aquela serpente dentro do Éden. Sabe por causa do quê? Ele, como um ser inteligente, ele se evoluiu durante esses milênios. Hoje ele é muito pior do que antes. Isso é próprio da criatura, né? Diante disso daí, nós somos o alvo. E o que acontece nos meios religiosos? Para atingir os alvos, ele faz milagres, prodígios, inclusive na natureza. Seria infantilidade nossa olhar para todos esses desastres que a natureza está provocando e dizer que isso daí é algo próprio da natureza. É só olhar o livro de Jó que nós vemos que não é. Seria infantilidade eu achar que tudo é problema da própria natureza. Para que nós não fôssemos enganados, o Apocalipse ele tem duas características importantes. O livro do Apocalipse, ele inteirinho, ele trabalha com duas características importantes. Característica, o que é? Qualidades distintivas fundamentais de algo. Então, é como se o livro do Apocalipse transitasse em duas vias. O propósito dessas duas características que se encontra no livro do Apocalipse, com relação a Deus. Com relação a Deus, o propósito do Apocalipse é revelar as atividades de Jesus Cristo, como Ele ministra em nosso favor. Jesus, como Senhor da sua igreja, Ele está sempre atuante. Quando Ele se apresentou na ilha de Pátimo, naquela revelação a João, imediatamente Ele dirigiu ali 7 cartas às igrejas que está o destino do mundo. Apocalipse capítulo 1. Se nós reportamos para o capítulo 5 do Apocalipse, o que nós vemos ali? Nós vemos ali Cristo, o único digno de desatar os livros e seus selos. Ou seja, porque ele foi morto e com o seu sangue ele resgatou, comprou pessoa de todas as nações, de todos os lugares.
Ou seja, a Bíblia, ela apresenta uma característica de Deus totalmente diferente. Deus empenhado a salvar a humanidade, agindo em favor da humanidade. Com relação ao diabo, a Satanás, o propósito é mostrar a verdadeira natureza das suas atividades satânicas e seus enganos. Vejam só, quando você reporta ao capítulo 16 do próprio Apocalipse, o que João escreveu? Olha como isso é importante, gente. Não vamos olhar para essa leitura que eu vou dizer aqui como se eu estivesse olhando para uma figurinha, para uma historinha, para passar tempo. Não é isso. João escreveu, eu vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos. São espíritos demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão ao encontro dos governantes do mundo, a fim de reuni-los para a batalha contra o Deus Todo-Poderoso, o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só, o que a Bíblia mostra aqui? Que o diabo está atuando em 3 linhas, conjuntamente, uma operação conjunta, seguindo em 3 linhas, da boca do dragão, da boca da religião pagã, os espíritos, que hoje nós podemos considerar o espiritismo moderno, de Roma papal, dos crentes apostatados, que não pregam a verdade. Eles fazem o quê? Vai ao encontro do mundo todo, dos governantes, para congregar contra Deus na grande batalha. Que batalha é essa? Deus está no céu, nós estamos aqui. É batalha contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, contra a sua verdade, contra essa verdade que nós pregamos. São 3 frentes que trabalham conjunto contra a palavra de Deus. Vejam só, eu diria, como Satanás está agindo nessas 3 frentes conjuntas dele? Os governantes e habitantes da terra se misturaram com as falsas doutrinas, os falsos ensinos. Olha o que eu vou dizer. Ele usa as instituições religiosas, ele usa os governantes, usa os que legislam, usa os que interpretam a lei, usa pessoas influentes. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Hoje a gente vê lá, olha, esse aqui é um influenciador. Essa aqui é uma influenciadora, 1 milhão de seguidores. Você olha ali o que essa criatura tem para oferecer. Absolutamente nada. Influenciador é o mundo que nós estamos vivendo. Ele usa tudo que esteja ao seu alcance para enganar os habitantes da terra. Aí quando eu olho, gente, para essa questão do influenciador, tem 500 mil seguidores, 800 mil, 1,5 milhão, e não sei quanto. Eu me lembro daquela frase de Albert Einstein, físico alemão. Ele disse, e olha, finalmente chegou, nós estamos vivendo. Ele disse o seguinte: temo o dia em que a tecnologia irá superar nossa interação humana. O mundo terá uma geração de idiotas. Foi esse físico que falou. O diabo perdeu a batalha no céu, apesar do estrago que ele fez lá. Depois que ele conseguiu usurpar de Adão e Eva o domínio da terra, o seu intento é o domínio completo do planeta Terra. Quantas vezes que eu precisei brecar
o jipe que eu dirijo porque pessoas cruzaram na frente digitando o celular. O que o diabo quer fazer? Descaracterizar a palavra e as atividades de Cristo. Por isso, gente, o Apocalipse revela as atividades de Deus e de Satanás. Nós vamos olhar, eu puxei algumas só. Primeiramente, nós cremos na Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Apocalipse 16, versículo 12 e 13, ali tem uma falsa trindade. Dragão, besta e falso profeta. Esses três poderes promovem uma ação conjunta contra a verdade em toda a face da terra. O Apocalipse é isso, ele mostra um lado e mostra o outro. Nós olhamos para o capítulo 4, não vou citar versículo aqui, porque senão nós vamos sair muito tarde. Nós olhamos para o capítulo 4, a Bíblia mostra que Deus está sentado no trono do universo. Só que quando Jesus Cristo escreveu a sua segunda carta para a igreja de Esmirna, ele escreveu lá, mandou João escrever, palavra dele. E eu sei aonde você habita. Você mora onde está o trono de Satanás. É lógico que nós poderíamos pensar naquelas estátuas dos imperadores que eram erguidas dentro dos templos, mas na realidade, isso daí tem uma mensagem profética. Eu sei onde você habita. Aonde nós estamos habitando? Nós estamos habitando onde está o trono de Satanás. Olhamos para o Apocalipse, Deus é adorado pelo habitante do universo. O senhor vai do capítulo 4, versículo 10, 5 e tal, mostra que o universo todo adora a Deus. Agora, quando nós vamos no capítulo 13 do Apocalipse, a Bíblia Sagrada fala que Satanás é adorado pelos habitantes da terra. Como nós podemos entender isso? O seguinte, gente, quando eu deixo a Bíblia, é como, por exemplo, me curvar diante de uma idolatria, diante de um ídolo. O apóstolo Paulo disse, o que é o ídolo? O ídolo não é nada. Mas quando você se curva diante do ídolo, o diabo toma para ele, a adoração vai para ele. Quando eu aplico na minha vida um ensinamento do homem e não de Deus, o ensinamento do homem é a criatura, e eu estou transferindo a minha adoração, que deveria ser para Deus, eu estou enviando a minha adoração para Satanás. Nós vamos no Apocalipse, a cidade de Deus é a Jerusalém celestial. Mas aqui a cidade de Satanás é Babilônia. No capítulo 7 do Apocalipse, Deus sela o seu povo para preparar para os momentos finais da história. E nós encontramos o que no capítulo 13? O diabo marca o seu povo também. Vocês perceberam? O Apocalipse revela duas características. A que é de Deus e a que é de Satanás. Os seguidores, o povo de Deus é representado por uma igreja pura, santa. Você vai no Apocalipse 17, os seguidores de Satanás são representados por uma prostituta. O capítulo 11 diz que Deus está irado contra os inimigos. O capítulo 12, nós lemos que o diabo está irado contra a igreja. Se nós temos no capítulo 14 do Apocalipse 3 mensageiros angelicais que estão indo ao encontro de todo mundo, quando vamos no capítulo 16, existem 3 mensageiros diabólicos que também vai ao encontro de todo mundo. Vocês perceberam? O Apocalipse revela tudo isso. Deus deu autoridade ao seu filho, Apocalipse 2, 27. Satanás deu autoridade à besta. Como essas atividades enganosas estão se manifestando?
O que eu vou dizer aqui, apenas uma parte, e eu busquei no livro Eventos Finais, páginas 141 a 145. O livro Eventos Finais é uma compilação de alguns escritos de Ellen White. Então eu diria como essas atividades enganosas estão se manifestando. A mentira e o engano começaram no Éden e se espalharam pelo mundo. A mudança na lei, profetizada por Daniel, capítulo 7, versículo 25. Salvo algumas exceções. Olha, Daniel 7, 25 diz que haveria mudança na lei. O que eu estou dizendo aqui, salvo algumas exceções. O que aconteceu no mundo cristão desencadeou uma mistura de cristianismo e paganismo. Quantas atitudes que hoje estão nas igrejas espalhadas por aí, que tem sua origem no paganismo. A população mundial vive uma grande confusão doutrinária, teológica, cultural, civil, de gênero e de muitos outros males. Ou seja, o mundo vive um estado de embriaguez. Aquele do Apocalipse 17, versículo 1 e 2. A grande prostituta, a grande instituição, montada em cima da besta, montada em cima do Estado, deu do seu vinho para que o mundo tomasse. As suas doutrinas espúrias, e assim por diante. O que acontece, essa mistura de paganismo com cristianismo? A criatura é adorada em lugar do Criador. É exatamente isto. Hoje que dia que é? Sábado. Amanhã, domingo. E eu tenho que decidir se eu adoro Deus ou se adoro a criatura, ou a Satanás. Perceberam como a verdadeira adoração está comprometida no mundo cristão? A verdadeira adoração, ela está completamente comprometida no mundo religioso, entre os cristãos. Satanás está atuando sob o disfarce do cristianismo, como dirigente do mundo cristão. Para isso ele está usando seus ministros, seus milagres, seus prodígios, espíritos de mentira. Eles pregam ensinando contra as escrituras. Muitos ensinamentos estão mesclados com verdades e mentiras. O mesmo espírito de enganos promove falsos reavivamentos, seduzindo as pessoas como se Deus estivesse entre eles. Falsas línguas, falsos dons, porque existem as línguas verdadeiras, existem os dons verdadeiros, como existem as profecias verdadeiras e as profecias falsas. E muitos, nessas falsas línguas e falsos dons, muitos não sabem distinguir o verdadeiro do falso, aceitam como se fosse uma manifestação do Espírito Santo. E o diabo está lá. Como se proteger contra o pecado e o engano? Vejam só o que eu vou dizer aqui. Quando Jesus revelou as características das atividades de Deus e as características das atividades de Satanás, ele teve o propósito de deixar bem claro
quem é Deus e quem é o diabo, para que nós não fôssemos enganados. Quando Jesus orou ao Pai, naqueles minutos finais aqui na terra, capítulo 17 de João, versículo 3, ele disse: esta é a vida eterna, que te conheça como único Deus, e ao teu Filho que enviaste. Conhecer. O Apocalipse, ele amplia o nosso campo de visão sobre a ação de Deus e a ação que não procede de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 11, ele disse: eu escrevi, ele falando para a igreja, com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes a tudo, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as intenções do diabo. O apóstolo Paulo coloca essas palavras. Agora vou dizer algo para vocês. Como o diabo gosta que você não estuda a Bíblia. Como o diabo gosta que você não ora. Por quê? Porque Jesus falou: vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós nos reportamos ao profeta Isaías, capítulo 48, versículo 17, Deus falou: olha, eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo a Bíblia, o diabo bate palma. Ele dá até tapinha na costa para agradar. Porque se eu não estudar a Bíblia, se eu não orar, eu serei enganado. Por isso que os ensinamentos bíblicos é um poder que protege contra o pecado e o engano. O que eu estou dizendo aqui para a igreja? A Bíblia está nos ensinando essa distinção fundamental que o Apocalipse faz entre a ação de Deus e a ação de Satanás. É muito importante. Por isso que Jesus insistia: examine a Bíblia. Os apóstolos talvez deixaram isso para lá. Quando Jesus foi para a cruz, ficaram todos desorientados. Ele ressuscita e o que ele faz? Ele pega as escrituras e mostra para o discípulo, começando por Moisés e por todas as escrituras, ele ensinava tudo o que estava escrito. Outro fato importante: quando examinamos a Bíblia, nós somos acompanhados pela presença do Espírito Santo. Então o diabo não quer que você use a Bíblia, porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. João 14, 26. Se você pega a Bíblia para estudar, o Espírito Santo se aproxima. Você quer o Espírito Santo próximo de você? Pega a Bíblia, abre ela, fala: Espírito Santo. Você não precisa gritar para o céu, para ele vir do céu, não. O Espírito Santo já está aqui, ele está entre nós. Só que você abre a Bíblia e deseja a presença do Espírito Santo. E o nosso inimigo não quer isso daí. Eu vou para as nossas considerações. Eu digo, igreja, o mesmo Deus que julgou Israel está julgando o mundo. O mesmo Deus que fez o julgamento de Israel. Israel não existe mais. Israel virou esse Israel que está aí não é a nação que Deus... A nação que Deus preparou, o próprio Cristo falou, produziu vinha, plantei uma vinha, mas o que aconteceu com a minha vinha?
deu uvas bravas, então coloca o machado. Foi colocado o machado na raiz. João Batista pregava isso daí. Aliás, eu já tive em Israel. Jerusalém é um labirinto de briga e de contradições. O mesmo Deus que julgou Israel está julgando o mundo. João disse: então eu vi um anjo que voava no meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno. E ele dizia em voz alta: temam a Deus, glorifiquem a Deus, pois chegou a hora do juízo. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes d'água. Ou seja, a própria mensagem aqui está pedindo para que nós não sejamos enganados. Somente o Criador. Aliás, essas palavras saíram de dentro do Gênesis. A mensagem do capítulo 2 foi puxada de dentro do Gênesis. Adorem o Criador que fez os céus e a terra. Quando nós avançamos mais para frente, para o capítulo 5 do Apocalipse, João viu um livro selado, escrito, fechado. E João chorava muito. É lógico. Provavelmente, o livro que somente Cristo era digno. Em Daniel capítulo 7, versículo 9, depois você vai para o versículo 13, no capítulo 7, versículo 9, abriu-se o juízo, instalou-se os livros, e no versículo 13 do capítulo 7 de Daniel, Cristo foi chamado para o trono, porque Ele é que dá o veredito. E aqui, quando João vê um livro fechado, mas aí ele viu o Cordeiro de Deus, mas antes disso ele chorava muito, que somente Jesus era digno de tomar o livro, porque ele foi morto, ele morreu em nosso lugar, ele pagou o preço, ele nos deu a palavra, ele fez tudo para que nós não sejamos enganados, e o nosso destino está na mão de Cristo. Só Ele pode decidir a minha vida, a tua vida. E a Bíblia, ela revela quem foram os únicos que venceram o engano. No capítulo 12, versículo 11, o texto sagrado que nós estamos falando sobre o perigo do engano no cristianismo e no mundo, no capítulo 12, versículo 11, está dizendo o seguinte: mas eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Como eu fazia, como eu agia, como eu andava, quais foram as características que eu retive para mim dentro da Bíblia Sagrada para não ser enganado. Olha, eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho, pelo caminho que eles andavam. Eles obedeceram os mandamentos de Deus e foram fiéis ao testemunho de Cristo. Foram perseverantes em obedecer e foram fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, fiéis à sua verdade. Não um cristianismo que prega meia verdade, mas que prega uma verdade completa, que mostra o caminho da salvação, porque nós estamos diante de um Deus que não muda, que é perfeito, que é eterno. A palavra que ele diz prevalece para sempre. Se ele mudasse, seria um perigo, porque a qualquer momento ele podia dizer que Cristo não é mais o Salvador, mas ele não muda, Cristo continua salvando. Eles foram perseverantes. Então, o que eu diria para você nesse momento? Hebreus 12, versículo 1 e 2.
O que devemos fazer? Olhe para a tua vida. Volte e estudem a Bíblia. Amem a Bíblia. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o teu próximo. Olhe para a Bíblia, a única fonte de vida. Não existe outra. Ela nos mostra quem é Cristo, quem é quem. Orem. Existe alguma coisa que ainda te embaraça? Hebreus 12, versículo 1, 2 diz: portanto, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Eu convido você a dar uma olhada para a sua jornada de vida, para os seus caminhos. Nós não podemos ser um cristão mesclado entre a mentira e a verdade. Todos nós devemos viver exatamente o que a palavra de Deus nos ensina a viver. Então o convite, entendemos que seja o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, ele diz o seguinte: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que está proposta, tendo os olhos fitos em Cristo, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E vamos manter firmes, vamos continuar defendendo a nossa doutrina, porque nós temos certeza que essa verdade que nós pregamos, ela é luz de Deus que está iluminando a terra. Nós temos que ser, sim, cristãos, mas cristãos que caminham como a Bíblia manda, nos mandamentos de Deus e fiéis a Jesus Cristo, vencedores pelo sangue de Cristo e pelo testemunho que nós damos. Amém, igreja? E Deus vos abençoe.